outras capitais a gente vai mostrar para você ao longo do jornal. Será que aumentar penas ajudaria, caso, por exemplo, da gente coibir caso de estupro? Né? A gente vai mostrar isso para você. E para isso a gente tem aqui a presença gentil da advogada, a doutora Alice Bianchini. Alice, boa noite, muito obrigado pela gentileza, bem-vinda. Obrigada. Alice, às vezes o pessoal fala assim de um certo populismo judiciário, né? Certo. Quando a população fica nervosa, acontece alguma coisa e tal, e os políticos correm, aumentam pena, fazem aquela coisa toda, como se isso melhorasse a situação. Qual é a sua opinião a respeito? Eu começo, Barbeiro, fazendo um desafio. Vamos ver se os nossos telespectadores aqui do jornal sabem qual é a pena hoje para o estupro. Quer dizer, Desculpa, qual é? Diz para mim. Exatamente. Então, vai variar um pouquinho conforme a circunstância, claro. Mas de 6 a 8 anos... De 6 a 8 anos. Desses 6 a 8 anos, o cidadão fica na cadeia ou ele cumpre um pedaço e sai? Então, aí tem a questão, né? Como é um crime hediondo, ele vai cumprir mais do que o normal. Mas ele, claro, nós temos a progressão de regime no Brasil e, aliás, que bom que tem a progressão de regime, porque é exatamente essa ideia. Se a pena não é perpétua, se não é pena de morte, então que bom que ele possa efetivamente ir saindo aos poucos da prisão para ir, digamos assim, que o pessoal fala de voltando ao convívio social, né? Entendo. Então, essa que é a questão. Então, a gente começa por aí. Então, um aumento de pena. Vamos pensar, se a própria população, o próprio criminoso, não sabe qual é a pena, será que aumentando essa pena ele vai deixar de praticar o crime? Esse é o primeiro desafio, uma questão de lógica, até que eu estou aqui trabalhando, uma questão de lógica. E aí, o que a gente precisa? O que nós temos aqui no Brasil? Nós temos uma mulher que sofre estupro a cada 11 minutos. Uma a cada 11? Uma a cada 11 dos dados conhecidos. Agora, claro que a gente sabe que quando se fala de estupro, a subnotificação, que é aquela diferença entre o que acontece na realidade e o que chega ao conhecimento das autoridades públicas, é muito grande. Então, o índice de subnotificação é muito grande. E aí que vem o tema, muito bem. O que está fazendo efetivamente com que haja estupro numa quantidade muito grande? O Brasil realmente tem um número muito grande de estupro. O que está fazendo que isso aconteça no Brasil? Acho que essa que é a questão, isso que a gente tem que refletir. E qual é a questão, se a gente pode pensar a respeito? A gente pode pensar... pensar... falta de educação, falta de respeito, o que é isso? Então, a gente começa assim, se a gente pensar na nossa Constituição, que só em 1988 nós tivemos a igualdade real dentro da Constituição entre homens e mulheres, e pensando que até antes de 1988 nós tínhamos sim a dominância do homem em relação ao comportamento da mulher, em relação ao destino da mulher, porque até o Código Civil dizia isso, né, na relação de casamento, por exemplo, o homem era chefe do casal, da família, ele que destinava, ele que dava o destino da família. Acho que, se me fala a memória, a mulher não podia nem fazer um crediário sem autorização do marido. Em 88 até podia, mas, por exemplo, ela não podia representar, se ela fosse vítima de ameaça, por exemplo, ela não podia representar ou fazer uma queixa-crime sem autorização do marido. Ou seja, a gente tinha muita restrição. Isso aconteceu faz muito pouco tempo, 88. Então, a gente ainda precisa mudar uma cultura das relações entre homens e mulheres. E essa é uma coisa legal, porque a gente está vivendo exatamente um momento de transição. Né? Nós temos uma Constituição que diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, mas a realidade ainda não demonstrou isso. Nós estamos em transição. Cada vez mais nós temos a igualdade, e aí a igualdade jurídica nós já conquistamos, então não tem nada no jurídico, nenhuma lei que trate de forma diferente homens e mulheres, privilegiando os homens, não temos. Mas na questão social ainda temos um longo tempo, tanto que pesquisas mais pessimistas falam que a igualdade de homens e mulheres no Brasil vai se dar daqui a 200 anos. 200 anos? Os mais otimistas falam em 80 anos. 80 anos. Quer dizer, seja 200 ou seja 80, não dá para esperar tanto tempo para uma coisa que Quando a gente fala em desigualdade, nós estamos falando também de homens e mulheres exercendo o mesmo papel e sendo remunerada menos as mulheres? Nós temos uma pesquisa no Brasil que vai mostrar isso. Homens e mulheres, os mesmos cargos, a mulher recebe 30% a menos que os homens, no mesmo cargo e função. Quando a gente tem, todo mundo sabe, a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que vai exigir que você prestando o mesmo serviço, você tem que ter o mesmo salário. Mas no Brasil a gente tem 33% a menos. Quando, obviamente isso é uma provocação, né? Não, quando ocorre estupro, a culpa é da mulher. Então, foi o que disse agora. São as roupas muito, vamos dizer assim, muito... provocantes, né? Provocantes e tal. Como é que é isso? Vamos raciocinar um pouquinho todo mundo junto sobre esse tema. Nós temos, no que chega de conhecimento das autoridades públicas, nós vamos encontrar um percentual altíssimo de estupro sendo praticado contra crianças, e aí nós vamos dizer, foi o vestidinho da menina? Não foi, né? Contra adolescentes, um percentual muito grande, e nessa pesquisa, em pesquisas que a gente tem no Brasil, vai mostrar também o quanto que os pais, os padrastos, os vizinhos, os conhecidos são autores, basicamente chega a quase 70%. Então, aquela ideia do estupro, aquela mulher sendo levada para o terreno
baldio, é muito pequeno esse número. O número maior é exatamente estupros sendo praticados dentro de casa. Então, posso entender que uma parte desses estupros ocorre dentro ou do círculo familiar, ou nas proximidades, em suma, das pessoas com as quais a família convive? Exatamente. Então, nesse aspecto, a gente sabe que não é uma provocação da mulher, até porque também as crianças são vítimas, os homens são vítimas de estupro, né? Porque nós tivemos uma alteração legislativa em 2009, que até em 2009 estupro era só a vítima mulher. Exato. A partir de 2009, estupro pode ser vítima o homem ou mulher. E a gente tem que entender também, porque quando a gente fala de estupro, normalmente a gente pensa na relação sexual, mas não necessariamente. Passar a mão, beijar, tocar no corpo da pessoa, tudo isso considerado estupro. É estupro. Então, o Trump lá nos Estados Unidos já foi processado umas 10 vezes. Exatamente. Só quando a gente ouviu essa semana aí, apareceu um monte de gente lá em que ele tentou agarrar Perfeito, tudo ele estaria sendo processado por estupro. Por estupro, exatamente. Engraçado, e a lei americana aparentemente é mais rigorosa que a nossa. Ela é. Na verdade, nós temos aqui no Brasil, assim, o Brasil, nós temos um Código Penal rigoroso. Se a gente comparar com a América Latina, nós temos um Código Penal rigoroso. Quer dizer, nós não precisamos alterar o nosso Código Penal. Até porque, imagine que seria muito fácil, que bom fosse assim, né? A gente altera o Código Penal e altera a realidade. E, na verdade, se a gente for pensar, desde 1940, que é o nosso código, nós já alteramos o código quase 200 vezes. E sempre para punir mais. E, efetivamente, nós não tivemos resultados. Sim. Quer dizer, ao invés de diminuir os casos de estupro, eles aumentaram. Aumentaram. O número de estupro tem aumentado no Brasil, isso é preocupante. Como tem aumentado também os números de violência contra a mulher, que também é preocupante. E o que a gente percebe é exatamente isso. Nós temos que, como sociedade, entender o que é essa igualdade que está prevista na lei e tentar trabalhar de formas diferentes o comportamento do homem e da mulher. Eu acho que isso que é importante a gente Agora, entender. onde é que as escolas entram para que a gente possa educar as pessoas a respeito dessa igualdade entre homens e mulheres? Aí vem aquela palavrinha que é muito temida por alguns, que é a questão de gênero, né? Quando se trabalha a questão de gênero, abre uma série de interrogações na cabeça das pessoas para entender o que é essa história de gênero. E, na verdade, no âmbito da violência contra a mulher, o gênero é uma coisa muito simples. Então, você tem o sexo, que é ser homem e ser mulher, pelas características biológicas. O gênero é exatamente o papel que o homem e a mulher desenvolvem na sociedade. Então, enquanto ainda papéis considerados subalternos, entendidos como subalternos, são dirigidos às mulheres, e aqueles papéis considerados mais importantes são destinados aos homens, nós vamos ter uma falta de proporcionalidade. Então, deixa eu entender bem. Então, a questão de gênero não é a questão sexual. Não é a questão aos papéis que são destinados na sociedade. Na sociedade, exatamente. Há papéis, então, que a gente diz, não, isso aí só homem pode... Exatamente. Essa é uma questão de gênero. É uma questão de gênero. Ou quando diz, a mulher minha não pode fazer isso, filha minha não pode chegar depois de meia-noite, o filho pode, mas a filha não pode. Então, é essa a questão. O que pode a mulher numa sociedade, o que pode um homem numa sociedade? Essa distribuição que está muito desequilibrada hoje no Brasil. Ok, Alice, queria pedir que você ficasse um instante mais conosco, que a gente vai voltar a falar, tudo bem? Tudo bem. Bom, vamos continuar aqui. Quem está aqui conosco, gentilmente, é a advogada, a doutora Alice Bianchini. Alice, uma outra pergunta que eu queria te dizer é o seguinte: as mulheres também, por uma questão cultural, não aceitam, algumas, não todas, mas de uma forma mais passiva, essa posição secundária na sociedade? Sim, com certeza. Não há até de passar de uma geração para outra geração? É porque quando a gente fala assim da sociedade, a gente fala, por exemplo, da cultura machista, que é a cultura da nossa sociedade, a gente não está falando dos homens, nós estamos falando exatamente do relacionamento entre as pessoas, entre homens e mulheres. E as mulheres, infelizmente, são muito machistas, né? Quando a gente observa essas pesquisas, como agora recentemente, que culpa a mulher pelo estupro por conta do seu comportamento, a gente observa, e olhando essas pesquisas, a gente observa que tem um percentual de mulheres que concordam com isso também. Com essa muito ideia. Embora seja mais homens que concordam com esse tipo de afirmativa, né? Mas nós vamos encontrar mulheres que também entendem. Porque é a forma como nós fomos criadas. E exatamente porque a gente foi criada às vezes as mães até contribuem para isso, né? Sim, a mãe, o pai, a tia, o tio, quer dizer, a professora, o professor, todo mundo. Porque quer dizer, reproduzem esse comportamento. É um caldo de cultura que a gente vive. Se a gente pensar, nós meninas, né, do que a gente brincava? Brincava de cuidar de bebê. Ou seja, nós já estávamos nos preparando para a idade adulta, quando, na verdade, hoje, a partir de uma perspectiva de igualdade, o cuidado do filho tem que ser do pai e da mãe de forma igual. Claro que a mãe tem que amamentar, o pai não pode amamentar. A mãe que vai gerar a criança no seu ventre, o pai não vai fazer isso. Mas, tirando as questões biológicas, tem que ser dividido mesmo o trabalho do cuidado das crianças, né? E a gente vê hoje ainda essa parte da questão
das tarefas domésticas, outra pesquisa que nós temos aqui no Brasil, vai mostrar que as mulheres se dedicam 26 horas por semana nas atividades domésticas contra 9 dos homens. Então, uma discrepância muito grande. E aí, claro, o que as mulheres, então, estão fazendo tarefas domésticas? Não estão se divertindo, recriando, não estão estudando. Tem uma série de prejuízos efetivos para a vida da mulher. Ou seja, tem um segundo emprego, ali naquele emprego das 7 às 5 da tarde. Só que não é remunerado, né? Não remunerado. Não tem 13º, não tem férias, não tem feriado, final de semana, não tem nada. E isso vai contribuindo. Na verdade, quando a gente pensa nessa violência do estupro, a gente não pode isolar. Porque nós temos, por exemplo, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, numa lista de 83 países. Então, a gente é muito violento, nós somos muito violentos. É o tal crime de honra? Então, o crime de honra... É o chamado crime de honra. É o chamado ainda crime de honra. Eu já vi vários. Aliás, eu vi essa semana, 1 ou 2 aí. Exatamente. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, o ciúme. Tanto a mulher quanto o homem sentem ciúmes, claro. Mas quando a gente vai olhar as estatísticas, a gente vê quantas mulheres matam seus maridos ou ex-maridos por ciúme. Um percentual muito pequeno. Tem, mas é muito pequeno. Agora, quando a gente inverte, quantos homens matam as suas mulheres ou ex-mulheres por ciúme? É um percentual muito grande, principalmente quando ela quando ela dá início ao rompimento do relacionamento. Então, o fator risco dela aumenta muito. E aí, a gente não está aqui crucificando os homens, dizendo, não, os homens são muito maus e as mulheres são boazinhas, não. Mas a gente está trabalhando com estatística. E a estatística de homicídio é uma estatística muito real. Porque mesmo que o corpo da vítima não seja encontrado, e a gente vai lembrar da Elisa Samúdio, né? Você pode responder pelo homicídio. Então, a diferença entre o que acontece na realidade do homicídio e o que é chegado até as autoridades é muito pequena. Ok. Alice, muito obrigado pela gentileza. Prazer em conhecê-la. Muito obrigado pelas explicações todas. Tá certo. Muito grato. Muito obrigada. Olha, tenho certeza que depois dessa entrevista com a doutora Alice, ficou mais fácil. Eu, por exemplo, acabei de aprender a questão de gênero que eu não conhecia. Acabei de aprender com ela. Espero que você tenha também aprendido para que a gente possa juntos. Você vai dizer, mas é única a opinião? Não, tem outra opinião. Segunda-feira a gente vai ver uma opinião diferente dessa, aqui no Jornal. Nós vamos no intervalo e voltamos já já.